Olá pessoal, eu sou Matheus Vitorino, eu falo aqui do canal Cinedi e hoje eu vim falar mais uma vez sobre direito do trabalho, vim tirar dúvidas de trabalhadores e especificamente sobre o intervalo intrajornada, famoso intervalo intrajornada, ou seja, aquele que acontece dentro da jornada de trabalho, aquele que visa o descanso e a alimentação do trabalhador dentro da sua jornada. Bom, o que a CLT prevê? Ela diz que aquele que trabalha até 6 horas por dia tem direito a 15 minutos, enquanto aquele que trabalha além das 6 horas por dia, ele vai ter direito ao intervalo de descanso e alimentação mínimo de 1 hora. O que a CLT prevê em caso de descumprimento? Ela vai prever o seguinte: no caso em que a empresa ela não concede integralmente esse intervalo, ela vai ter que pagar esses minutos restantes, ou seja, os minutos que faltaram para esse cumprimento integral do intervalo, como se hora extra fosse. Vamos a um exemplo. Se a empresa precisa conceder 1 hora de descanso para o trabalhador e ela concede apenas 30 minutos, os 30 minutos restantes vão ser pagos como se hora extra fossem. Ou seja, vão ser pagos os 30 minutos, o valor da hora de 30 minutos, acrescido de 50%. Bom, qual é a grande diferença que existe entre hoje em dia e o que era previsto antes da reforma trabalhista? Antes da reforma trabalhista, na verdade, isso não era previsto nem na CLT. Era um entendimento jurisprudencial. Era um entendimento do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que através da súmula 437 dizia o seguinte: não importa o quanto foi suprimido do trabalhador, vai ter que ser paga o equivalente ao intervalo integral acrescido de 50%. Ou seja, se aquele trabalhador ele precisava gozar de 1 hora de intervalo e a empresa concedia apenas 30 minutos, a empresa teria que pagar 1 hora mais 50%. Essa foi a grande diferença entre antes da reforma trabalhista e depois da reforma trabalhista. Depois da reforma, o empregador, a empresa, precisa pagar só aqueles minutos que faltaram para completar o intervalo integral, enquanto antes não, antes era diferente. Antes, independente do quanto foi suprimido, a empresa tinha que pagar um intervalo cheio, acrescido de 50% também. Bom, qual a outra grande diferença? Que isso daí faz uma enorme diferença no cálculo do que é devido para o trabalhador. Antes da reforma trabalhista, essa supressão do intervalo entre a jornada, parcial ou total, ela tinha chamada natureza salarial. Ou seja, quando essa supressão parcial ou total do intervalo se dava habitualmente, ela passava a ostentar a natureza salarial, isto é, o 13º do trabalhador, quando fosse calculado, ele tinha que levar em consideração essas horas extras que ele estava recebendo a título de supressão de intervalo entre a jornada. De igual forma, as férias e o FGTS, ou seja, na hora de calcular as férias, você não calculava só em cima do salário do trabalhador. Você tinha que considerar também esse intervalo entre a jornada que estava sendo suprimido, né? Que estava sendo pago ali na forma de hora extra. Ou seja, a base de cálculo das férias ou do FGTS, ele era realizado em cima do valor do salário do trabalhador, mais essas horas extras que ele habitualmente estava recebendo. E aí depois da reforma, depois de novembro de 2017, isso acabou. Por quê? Porque essa supressão de intervalo ela passou a ter a natureza indenizatória. Ou seja, esse valor que está sendo pago vai estar sendo pago como uma indenização. E esse valor que o trabalhador está recebendo, a título de supressão parcial ou total do intervalo entre a jornada, ele não vai integrar a base de cálculo do 13º salário, não vai integrar a base de cálculo das férias, não vai integrar a base de cálculo do FGTS. Ou seja, o FGTS do trabalhador ele vai ser calculado em cima do salário dele e de demais verbas de natureza salarial, mas não vai estar incluído esse intervalo, diferente de antes da reforma trabalhista. Então, assim, mais uma vez, né, a reforma trabalhista ela acabou, infelizmente, entre aspas, quebrando as pernas do trabalhador. Que isso faz uma diferença imensa na vida do trabalhador em seu contrato de trabalho. Principalmente quando ele vai ajuizar uma reclamação trabalhista contra a empresa
pleiteando esse período que foi suprimido aí de intervalo intra-jornada. Porque faz muita diferença o intervalo intra-jornada refletir nas demais verbas, ou seja, integrar a base de cálculo de 13º, férias e FGTS, e não refletir como é o que acontece hoje em dia, né? E aí, qual é o outro busilis da questão? Muito se passou a discutir depois da reforma se aquelas pessoas que elas estavam com o contrato vigente antes da reforma e aí já haviam ali suprimido seu intervalo entre a jornada, se elas teriam direito a trazer essa previsão do TST para depois da reforma. Ou seja, para aqueles contratos anteriores à reforma, o que ia valer? Ia valer o entendimento antigo do TST, por ser um contrato anterior à reforma, ou ia valer agora o que estava prevendo a CLT, dizendo que a empresa só poderia pagar o que realmente ela suprimiu de intervalo, que ela retirou, acrescido de 50% e sem natureza salarial, apenas com natureza indenizatória. Bom, infelizmente, o TST vem decidindo reiteradamente o seguinte, que nesses casos em que o contrato de trabalho é anterior à reforma trabalhista, não importa. O que vai valer são as regras previstas pela reforma trabalhista. E aí ele estabelece ali um marco temporal. Se você tem um contrato anterior à reforma trabalhista, vai valer o entendimento do TST até a reforma. Ou seja, se houve supressão parcial ou integral do intervalo intrajornada até a reforma trabalhista, você vai utilizar esse entendimento até a reforma. Depois da reforma, você já aplica o que é previsto de novidade na CLT pós-reforma, através do artigo 71, parágrafo 4º. Ou seja, uma grande perda, né, dos trabalhadores, infelizmente. E, assim, um alerta. Eu tenho um contrato antigo, estou trabalhando até hoje na empresa e eles suprimiam o meu intervalo entre a jornada, eles desrespeitavam desde antes da reforma trabalhista, doutor. Hoje eu quero entrar com uma ação trabalhista. Eu vou poder pleitear, pedir essa supressão de intervalo antes da reforma? Infelizmente não. Por quê? Porque ao momento que você vai ajuizar a sua reclamação trabalhista, já ultrapassou 5 anos da reforma trabalhista. Isto se você for contar de novembro de 2017, 2018, 19, 20, 21, 22. Ou seja, esse direito à hora cheia, mais 50% e natureza salarial, você não vai ter mais direito a pedir. Obviamente que se você entrou com uma reclamação trabalhista antes desses 5 anos, tudo bem, aí tá tranquilo. Mas para aquelas pessoas que têm um contrato antigo e que desejam hoje ingressar com uma reclamação trabalhista, pleiteando aquele período lá de trás antes da reforma trabalhista, infelizmente você perdeu e vai ficar aí só com essa nova previsão, que é uma maldade para os trabalhadores, né? Que ele prevê o pagamento de apenas o que foi suprimido, o que foi retirado do trabalhador, acrescido de 50% e sem natureza salarial. Bom, eu vou fazer depois outros vídeos ainda sobre intervalo intra-jornada, falta falar mais coisas, como por exemplo aquelas funções específicas em que tem um intervalo especial entre a jornada, como telefonista, médico. Falta falar também sobre quando a empresa concede um intervalo intra-jornada no início da jornada e no final da jornada, que é uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu peguei um caso de umas meninas que trabalhavam numa lanchonete famosa e que o que acontecia era o seguinte: assim que elas entravam na empresa, a empresa mandava elas irem cumprir o intervalo entre a jornada delas, o intervalo para descanso e alimentação. E aí, nesse caso em que a empresa está mandando o trabalhador cumprir o intervalo entre a jornada logo no início da jornada, ela vai ter direito a esse pagamento? Ou seja, você vai considerar que esse intervalo, na verdade, ele não foi concedido de maneira correta, porque ele não atingiu a finalidade dele de descanso e alimentação? Bom, tudo isso a gente vai falar num próximo vídeo. Então, se você gostou, por favor, dê um like,
compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novidades. E é isso aí, a gente vai estar sempre postando vídeos aqui, auxiliando os trabalhadores para eles entenderem melhor os seus direitos e para eles saberem o que eles podem pleitear lá na frente, quando terminar o contrato de trabalho ou mesmo na vigência do contrato de trabalho, tá bom? Muito obrigado pela audiência e um forte abraço.